Bem-vindo ao nosso Falando Nisso, nesse canal YouTube, em tempos de coronavírus. Falando hoje com um conjunto de professores, professoras, que me escreveram assim do Brasil todo, pedindo, fazendo comentários, uma consideração sobre a nossa prática nesse momento em que nossas crianças, nossos adolescentes estão em casa e devem estar em casa. Quem não estiver em casa, volta para casa rapidinho, porque é lá o seu lugar até passar esse coronavírus, né? Essa crise, essa pandemia mundial. Eu começaria lembrando que a atividade do professor é uma atividade curiosa, porque ela envolve uma colocação em cena do nosso próprio desejo em relação ao saber, desejo em relação à transmissão, desejo em relação a que um outro mundo seja possível, né? O educador, não gosto muito de generalizações desse tipo, mas ele é um reconstrutor da própria experiência, porque afinal fomos todos um dia alunos, estudantes, e aquele que decide continuar é aquele que vai ficando, que vai dizendo assim, puxa, mas isso pelo qual eu passei, eu posso fazer melhor, eu posso reconstruir isso em mim de uma outra maneira, passando agora para o outro lado. Essa lógica, ela se aplica também, e aí tem uma afinidade de nós educadores com nós psicanalistas. Os psicanalistas também passam por esse processo, né, que é a sua própria análise, descobrem como a sua experiência foi perdida, macerada, adulterada, deformada, e que ela pode ser reconstruída pelo tratamento. E depois que o tratamento termina, a gente fica com essa ideia de que, puxa, quero de novo, quero dar mais uma volta no parquinho, né? E daí vai ser e atender os pacientes. Nessa situação, então, a gente é convidado a reinterpretar o mundo junto com os nossos alunos. Estamos todos afetados por esse parênteses. Estamos todos num estado de cura. De cura no sentido de que a vida normal, ela se interrompeu, e o que a gente está tentando produzir é uma reconstrução, é um suplemento. Então isso precisa ficar muito claro, né? Para educadores, para coordenadores, para donos de escola, para associações de escola. Nós estamos fazendo um suplemento. O que é um suplemento? Diferente de um complemento, que é assim, olha, a gente tem uma totalidade, opa, tá faltando uma coisa, a gente vai lá e põe aquilo que complementa o que estava faltando. O suplemento é diferente. E ele mantém aquilo que estava faltando e acrescenta algo que pode ser útil, mas acrescenta. Ele é um suplemento e não um complemento. Ele não fecha a experiência dentro de si mesmo. Você que é educador, você deve estar às voltas, como eu, com a aprendizagem, o manejo de tecnologias de ensino. Com plataformas tipo Hangout, tipo Google Teams, tipo Zoom, que às vezes funcionam, às vezes caem, às vezes a gente não sabe mexer, às vezes tem recursos ali que poderiam ser muito interessantes. A gente vai aprender, mas não suponha que você precisa responder num nível de domínio da técnica que você não tem. Ou seja, a gente vai entrar em contato com isso e a gente vai fazer o possível nessa situação. Segundo ponto, né? As nossas aulas online. A gente vai responder dúvidas. Eu tenho tido experiências interessantes com os meus alunos da USP, né? Falo um pouco, recebo uma série de perguntas, respondo algumas, não respondo outras. Só que a situação é outra. Não tem nada que ver com uma sala de aula, né? Por quê? Porque a linguagem é diferente, porque o tempo é diferente, porque o escopo é diferente e porque nós estamos diferentes nessa situação. Primeira regra, aceitar e acolher essa diferença. Começar a trabalhar a partir dela. E não a partir de um estado que supostamente alguém já resolveu e já está então entregando e colocando as suas aulas num regime assim de normalidade. Outro ponto importante aqui, quem dá aula sabe o quão difícil é quando você vai dar um curso pela primeira vez. Quando você tem que planejar o curso.
quando você tem que pensar quais os autores, de que forma, quais as perguntas, mais ou menos o que vai acontecer. Por isso todo mundo diz, olha, peguei mais aulas no ensino universitário, peguei mais aulas, mas são matérias que eu já dei outras vezes e tal, tô tranquilo. O outro diz, peguei mais aulas e eu tô louco, porque são 3 matérias que eu nunca dei. Nessa situação a gente tem que olhar para esse suplemento e dizer assim, são 3 matérias que eu nunca dei, que eu vou começar agora a dar do zero. E olha, quem vos fala é alguém que tem uma experiência com produções audiovisuais, o apoio do Bully, da Helena, da Cris, do Marco, um monte de gente aqui já está há anos, né? Como é que põe a luz, qual é o tempo que a gente faz, com que textura, com que mensagem, que tipo de repetição a gente pode colocar que não fica cansativo. A gente não sabe isso. A gente não sabe, a gente apanha aqui toda vez, né? Uma palavra mal posta. E aí vem aquela fantasia. Vai ficar gravado para sempre. E redobrada, porque os pais vão ver. Os pais vão entrar na cena sagrada da sala de aula e vão ver que você não sabe tudo. Incrível. Incrível, porque isso mobiliza, por mais que a gente saiba, né, isso mobiliza nosso narcisismo num nível que precisa de uma reacomodação. Todos nós sabemos o esforço de guerra que os professores estão fazendo agora para conseguir manter o mínimo, que esse mínimo ele tem que ver com o quê? Com a sustentação do cotidiano. A diferença entre você ter um outro cotidiano, com menos tempo de aula, mais atividades, mais tempo de correção, mais desgaste na ida e vinda das coisas, né? Tudo isso refere a gente a uma nova temporalidade que precisa ser respeitada. Não queira passar por cima disso. Porque se você está como eu, trabalhando online, respondendo, escrevendo, lendo e etc., você já notou que a gente produz muito menos. Passa o dia e você diz, mas só isso? É só isso. Porque é um outro universo. Porque a gente não domina essa linguagem, a gente não domina essa técnica. É muito importante a gente entrar numa repactualização com nossos ideais de ensino. Uma coisa que é uma das coisas mais persistentemente desagradáveis quando você começa a ter uma relação mais cotidiana, mais de troca contínua com educadores, é que o nível de idealização que a gente tem é muito grande, é muito alto, nunca está suficiente, sempre podia melhorar. E aqueles que reduzem um pouco são criticados porque estão entregando os pontos, né? Então essa situação, ela convoca uma coisa que muitas vezes é problemática na compleição, compreensiva, mas problemática, na compleição do professor, que é o seu heroísmo. Considere assim, fidelidade com o seu desejo é o que há de mais heróico nesse momento. E o seu desejo de transmitir, de partilhar o saber, de estar com as suas crianças, de estar também com seus coordenadores, com seus chefes, com aqueles que ajudam você do ponto de vista da escola. Repactuação aí também. Não aceite a pilha de trabalhos, porque agora o novo normal é esse, então toca o pau e faz isso que você não está tendo condição de fazer. Diga francamente, né? Diga que você está dando o seu melhor e mostre que você está dando o seu melhor, porque também muitas situações de aproveitamento, de instrumentalização vão acontecer. Mas é uma situação onde a palavra vai adquirir um novo estatuto. Né? Por quê? Porque a lei está inoperante. Vai lá fazer uma queixa contra um ou contra outro. Não tem, fora está fechado. Então nós vamos ter que viver isso com a palavra, que é o que a gente tem. E que é o que nós, professores, temos no centro da nossa ética. A relação com a nossa palavra. A relação com a palavra que você partilha com o outro. A relação de responsabilidade com o que se diz e com o que se faz. Vamos pensar que esse trabalho que está acontecendo agora, ele convoca a gente
a criar uma experiência que vai ser recontada, que vai ser recriada, que vai ficar na vida dessas crianças, provavelmente para todo sempre, né? Então, quando você assim tiver a ponto de perder a cabeça, a ponto de cometer um suicídio epistêmico ou cognitivo, abaixa a bola, reduz o impulso, né? E tenha em mente que isso também vai passar e nós vamos reconstruir essa experiência com os nossos alunos. Discussões do tipo, vai ter o semestre, não vai ter o semestre, vou passar de ano, vou passar de ano, porque daí vou fazer o currículo do meu estágio ou não. Gente, vamos parar com churumelas. Que é isso? Tem gente morrendo. Tem gente que a gente não sabe se vai ter como comer amanhã. Suspende certas conversas que não vão ter fim, a não ser que a gente chegue num acordo. Se é aula mesmo, se não é aula mesmo. O que importa? O que importa? A soberania agora é para a experiência. Estamos conseguindo, tem uma prática boa, aqui tem uma solução que se mostrou eficaz, vamos generalizar, vamos dividir, vamos compartilhar. Chega de gente levantando o dedo em riste e dizendo, porque a lei fala isso, fala aquilo, para um lado e para o outro. Não vai dar. E se escolas e famílias entrarem numa briga, e quem vai pagar a conta é você, professor? Não tolere esse lugar. Não tolere esse lugar. É o lugar e a vez da conversa, da palavra, do consenso e da gente chegar em acordos. E não da gente sair por aí acusando. Tá bom? Então, mais fragmentos escolares, professorais, ecléticos e formativos aqui no Falando Nisso. Clique no Aqueronta Movebo.